Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um CELOScast, um podcast da Celos que traz informações referente à fundação. Nesse episódio do CELOScast, temos dois grandes convidados, José Roberto, gerente da área de atendimento, e Carolina Romagnoli Petri, responsável pelo cadastro. Meu nome é Gilmar Barbosa, sou assessor de comunicação e hoje vamos bater um papo bem interessante sobre o que é o canal de atendimento da Celos, como funciona o cadastro. Então, para essa conversa, primeiro quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, José Roberto. Obrigado, Carolina. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade, justamente para que a gente possa conhecer um pouquinho mais como é que funcionam os canais de atendimento das Celos, como funciona o canal de cadastro. Então, para começar, vamos começar com você, José Roberto. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Gostaria muito de saber como funciona o atendimento. Existe alguma política de atendimento nas Celos? Poderia falar um pouquinho mais sobre o que é o atendimento para as Celos? Claro, Gil. Primeiro, um prazer estar aqui, né? A gente poder falar um pouquinho do atendimento das Celos, do cadastro das Celos e da importância, né, desses dois canais que temos hoje. O atendimento, ele é o espaço do participante, né? Ali nós temos várias formas do participante chegar até a Celos, seja pelo canal de autoatendimento, seja no presencial, seja via 0800. Então, nós temos um canal aberto. E a política nossa é atender às necessidades do participante. O participante ele tem que se sentir tranquilo, seguro, toda vez que ele busque a Celos, né? Independente dos canais que ele tenha acesso. Então, esse é o nosso objetivo, né? Um espaço aberto para o participante. Ótimo. Então, juntamente com toda essa política existente, que é um canal aberto para o participante, isso automaticamente traz uma importância que seria, digamos, o coração das Celos, que é o cadastro, né, Carolina? E qual a importância do cadastro para as Celos? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. A gente sempre diz que o atendimento é a porta de entrada e o cadastro é o coração das Celos. Eu acho que isso tudo porque a gente atende, né? A gente tem o atendimento desse participante desde ali do primeiro contato dele com as Celos até a entrega do último benefício, né? Então, eu acredito que é por isso que chama-se o coração das Celos, né? A gente acaba criando um vínculo muito forte com o participante, acaba conhecendo muitos pessoalmente, famílias, nascimento de netos. E eu acho que esse vínculo... Se torna afetivo, né? Um vínculo, né? Afetivo. Já se conhece desde o início, quando nasce o filho do nosso participante, do empregado lá. Quando ele é admitido, vocês também já estão conhecendo. E até o processo de aposentadoria é um relacionamento longo e duradouro. É um relacionamento longo. Aproveitando sobre esse relacionamento longo e duradouro, qual é a complexidade que o cadastro hoje tem? Eu acredito que a complexidade do cadastro O cadastro é a porta de entrada ali de todas as informações, inclusive de todos os processos previdenciários e assistenciais, eles têm início ali no cadastro. Então, gerir o cadastro de forma segura, né? Isso faz com que a gente evite problemas lá na frente, né? Nas áreas técnicas. Então, eu acho que a importância do cadastro é essa, né? A entrada de toda a informação e da maioria dos processos que vão para as áreas técnicas, tudo começa ali no cadastro. Então... Uma extrema importância, porque hoje uma informação tem muito valor, né? Principalmente para a Celos, que administra plano de previdência e plano de saúde. E a preocupação, né, Gil, que a gente tem que ter, e não só a Celos, mas o participante também, de manter o seu cadastro sempre atualizado. Porque chegamos, né, com a necessidade de algumas documentações. O participante faz a sua inscrição com a necessidade de algumas documentações e, posteriormente, você vai ter toda a mudança. As pessoas mudam de localidade, as pessoas mudam de telefone, nascem filhos, as pessoas se casam. Então, a gente está sempre preocupado e o participante também preocupado em informar as Celos, né? Então, essa relação é do momento em que o participante entra até o momento da sua aposentadoria. Preocupação das Celos em manter tudo muito bem, tudo correto, e responsabilidade do participante também em nos informar, né? Estar sempre atento à sua família, o que mudou, o que ele vai querer incluir,
aqui, se vai querer incluir em um plano ou em outro plano, né? Mas uma preocupação conjunta. Ótimo. Aproveitando, vocês estavam comentando realmente que o cadastro, então, ele administra a informação dos participantes, né? Empregados, filhos, dependentes, ou seja, é um grande grupo, né? De relacionamentos que a gente possui. E aí, eu queria até fazer uma pergunta para ambos. Qual é o principal desafio, tanto para a área de atendimento, quanto para a área de cadastro? Qual é o principal desafio de vocês? Eu já captei um desafio que é os dados atualizados. Mas existe algum outro grande desafio na rotina diária de vocês? A nossa preocupação em chegar sempre ao participante, né? E sempre atendê-lo nas suas necessidades. Porque quando o participante entra, tenta um contato, né, ele tem que conseguir. É por isso que a gente abre um leque muito grande de opções, né? Você vai ter ali o WhatsApp, você vai ter o autoatendimento, Fale Conosco, telefone, o presencial, né? Então são vários canais que a gente possibilita ao participante para que todos tenham esse atendimento, né? E, consequentemente, na parte cadastral, essa preocupação dos dados sempre muito correta, né? Se eu mudo de cidade, se eu mudo de endereço, né? Tem várias situações que a gente vai ter que alterar para que o participante continue sendo informado, né? O exemplo que eu vou dar aqui é o da carteirinha da Unimed, né? Então, se o participante muda de Florianópolis para Chapecó, né, ele tem que atualizar esses dados, porque a carteirinha dele, que tem número aqui em Florianópolis, se ele for para Chapecó e, de fato, querer o atendimento lá em Chapecó, ele vai ser alterado, né? Então esse número será alterado, então ele precisa sempre nos informar, sempre essa preocupação de manter esses dados corretos. Ótimo. Carolina, o José Roberto comentou realmente essas dificuldades realmente em obter essas informações, em captar, né, como o José Roberto falou, sobre a alteração de endereço, como afeta o cartão de saúde, né, em especial a rede Celos que a gente possui. Como que você capta essas informações? Como é que você fica sabendo que o participante ele alterou de endereço, ou nasceu um filho, ou ocorreu uma mudança no seu estado civil? Através a gente acaba sabendo dessas informações que são... Desculpa, gente. Que ocorrem essas alterações frequentes, né? Ficam sabendo... A gente acaba sabendo através de requerimentos, né? A gente acaba recebendo requerimentos de inscrição em plano de saúde, ou nasce o filho e acaba ocorre a inscrição, então eles acabam... através do requerimento fazendo essa atualização. Ótimo. Então, por isso que hoje o cadastro ele está vinculado automaticamente no atendimento, porque como é a porta de entrada e o cadastro é o coração, vocês administram essa informação dos diversos canais, conforme você citou, confere? Exato. Estar no mesmo local, né, o cadastro e o atendimento, possibilita essa análise. O participante chega no atendimento, olha, nasceu meu filho. Opa, então nós já temos aí toda uma orientação para que ele encaminhe as documentações, para que ele encaminhe os requerimentos, para dar andamento em todo esse processo de inclusão de um dependente ou exclusão de um dependente, né? E junto a isso, Gil, também nós temos a questão da comunicação, né? A comunicação ela está muito ligada com o atendimento, com o cadastro, porque é através da comunicação que o participante fica sabendo como ele deve proceder, né? Se nascer as crianças que estão nascendo agora, nós não vamos saber, né? Isso aí, quem tem que nos informar, né? Quem nos informa? O próprio participante, né? Se ele se casou hoje, se ele vai se casar daqui a um mês, ele já procura Celos para saber qual é a forma que ele deve, os documentos que ele deve encaminhar, né? O que ele tem que nos informar, de que forma, né? Se é via Fale Conosco, se é via presencial, né? Então, a comunicação, nesse momento, ela tem uma ligação muito grande com esses dois canais, que é o cadastro e que é o atendimento. Então, caminhando juntos ali, né? Atendimento, cadastro, comunicação. Então, é uma integração, né? Uma interáreas, na verdade, né? As Celos com um objetivo só, mas então são várias atividades, funções, departamentos que se segregam, mas são integrados para obter realmente um resultado final, Exato. que é atender o nosso participante. Vocês comentaram realmente do perfil, né? Participante. Hoje nós temos aposentados, ativos. Aí a minha pergunta é justamente essa. Existe um atendimento diferenciado? Vocês tem uma política, existe uma estratégia de diferenciação para os públicos?
nós trabalhamos aí, o participante às vezes fica 70, 80 anos conosco. Temos uma comunicação que pode ser considerada geral, né? Mas nós ficamos muito atentos à questão dos acessos, né? Então, tem pessoas que têm acesso à tecnologia e tem pessoas que têm mais dificuldade ou não têm acesso mesmo, né? Tem pessoas que, onde mora, não pega internet. Como que eu vou focar só em uma forma de comunicação se na localidade que ela vive a internet é ruim, né? Ou outros que não têm computador, não têm celular, né? Então nós temos que focar e observar a forma como o participante procura. Então, é o participante que dita essas regras, né? E se tem essas diferenças de canais de acesso, então o participante vai ditando. Olha, eu entro mais em contato por telefone. A gente vai tendo esses números e trabalhando em cima desses números, né? E possibilitando esses canais para que o participante encontre o melhor para ele, né? Eu gosto de me comunicar com as células através de telefone. Então tem o nosso 0800 lá disponível. Eu gosto de entrar em contato com as células através do Fale Conosco, né? Então temos o canal de Fale Conosco disponível. WhatsApp. O WhatsApp a gente começou, nós lançamos agora recente, né? Então tem o 0800 048 3030, né? Ali é o WhatsApp não de conversa, né? Mas também direciona para um vídeo atendimento, né? Mas nós temos ali a opção de visualizar o demonstrativo, de visualizar um jornal, né, de pegar extrato de utilização de serviços. Lembrando, eu coloquei aqui o WhatsApp, até lembrando a questão de segurança, né, que esses canais eles também têm que ter uma segurança, e o WhatsApp ele já faz uma ligação entre o celular que está entrando em contato com as células e o celular que está entrando em contato com as células com o número de CPF das pessoas. Legal. Então, seguranças para que a gente possa passar os dados, passar esses dados aí com segurança para o participante. Esse é um dos motivos de se manter o cadastro atualizado. Porque o telefone cadastrado, né, no 0800 tem que ser o telefone que está cadastrado nas células. Para ter acesso a esse WhatsApp, tem que ser o telefone do titular cadastrado nas células. Ótimo, você até levantou um assunto. Surgiram várias perguntas aqui enquanto vocês falavam, mas uma aqui agora que pegar a mais recente. Você comentou sobre, o José Roberto falou sobre segurança, você comentou sobre a importância, e aí veio uma dúvida. Como está a política de LGPD das células na aplicação dos documentos, requerimentos e informações? Eu penso assim que o acesso restrito a gente tem dentro do cadastro, a gente tem, né, Zeca, acesso restrito, então somente alguns funcionários têm acesso a informações. Na parte de atendimento, eu acho que o consentimento informado, a gente sempre quando vai passar alguma informação para terceiros, a gente busca a autorização do titular, nunca é passado dados a terceiros para pessoas sem o consentimento do titular, né? E a gente tem também a parte de auditoria, né? A auditoria interna e externa, que acaba regulando todas as áreas das células, não só o atendimento e o cadastro, mas todas as áreas das células, para ver se cumpre todos os requisitos da lei. A segurança, Gil, a LGPD entrou aí em vigor em 2018, né? Antes disso, a célula já teve muito o cuidado, né? Teve muito cuidado com os dados do participante. Então, sempre nós ali com atendimento já estamos há mais de 20 e poucos anos só com o setor de atendimento, né? E a preocupação das células sempre foi grande com relação ao cuidado daquilo que é do participante, né? Então, temos essa política, assim, de a forma como a gente vai abordar, mesmo que seja via telefone, né? Fazemos perguntas ali que identifica quem está entrando em contato com a gente, né? Quando é um parente, as informações, se não tiver uma autorização, né? Ou se a pessoa não tiver uma procuração para receber, para acessar determinadas informações, ela não recebe, né? Então a célula sempre trata com muita segurança esses dados do participante, muito antes até mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados. Ótimo. Ainda sobre essa de segurança e informação, eu imagino que vocês devem receber muitos questionamentos. Obviamente, vocês não vão conseguir citar todos. Mas uma dúvida que eu tenho, por exemplo, sou casado e quero saber informações sobre a minha esposa.
como é tratado? Ou eu tenho um filho menor de 18 anos, criança, 2, 3 anos, e eu quero informações. Como é que se procede, levando em consideração todos esses dados LGPD? Como é que se expressa um atendimento para esse tipo de questionamento? Para um filho menor de 18 anos, o pai é o responsável, né? Então, se tem um responsável legal ali pela criança, é claro que a gente vai passar essas informações e muitas o pai já tem, né? Ele não vai pedir qual é o dado do meu filho, do CPF, porque são informações que ele tem. Agora, quando é a esposa, quando é ou a esposa querendo saber do marido que é empregado ou de agregados, né, existe essa preocupação. Quem pode fazer é a pessoa ou alguém que ela determine através de uma procuração. Ótimo. José Alberto, você comentou muito sobre tecnologia, canais, a Cielo estar preparado para enfrentar realmente os mais diversos tipos de necessidades e demandas que o participante nos oferta, né? E aí eu queria saber até um pouquinho sobre isso, né? Estamos agora hoje numa tendência tecnológica, muitas coisas modernas estão surgindo. E o que a Celos está preparada, como ela atende, e aproveitando ainda essa pergunta, se você já puder aproveitar. Você falou já alguns canais. Pode me citar quais são os canais de atendimento que a Celos tem? Claro. Tecnologia é uma coisa engraçada da gente comentar, né? Porque a tecnologia ela está no nosso meio, né? E ao mesmo tempo é uma tecnologia que às vezes já está até desatualizada, né? O que chega para a população às vezes não é o que está sendo desenvolvido em polos tecnológicos, né? Hoje a Celos ela procura o melhor que tem no mercado, né? Tanto na parte de comunicação, né? Na parte de WhatsApp ali que eu falei recentemente, falei ainda há pouco, que é uma ferramenta que não é nada atual, né? Porém, chega para o participante, né? Chega para a Celos, a Celos ela faz uma análise de custo-benefício em tudo, toda empresa faz isso, né? Chegar uma coisa muito cara, muito tecnológica, isso é interessante a gente implantar agora, né? Então se faz essa análise de custo-benefício, mas o que está no dia a dia, o que está tendo de acesso pela população, né? A Celos sempre procura utilizar para essa melhor comunicação. Claro, né, Gil, como eu te falei anteriormente ali, hoje tem pessoas que ainda utilizam formas de comunicação mais tradicionais, que não tem tanta utilização na grande massa. Até uma coisa interessante, Gil, esse ano, 2024, finalzinho de 2024, né, nós recebemos lá no atendimento cartão de Natal. Né? Olha só, que legal, né? Uma pessoa ainda utilizando um cartão de Natal para agradecer o atendimento que a Fundação prestou a ele durante todo o ano de 2024. Recebi recentemente também uma cartinha, uma carta de um participante agradecendo também. Né? Ao mesmo tempo, a gente também tem outras formas de comunicação, não das Celos com o participante, mas também do participante com as Celos, que é respeitada, né? Então você respeita os acessos que o participante tem para se comunicar com as Celos, né? E aí a tecnologia ela entra nesse espaço, né? A tecnologia é algo que a gente diariamente convive, né? Mas muitos não têm acesso. Ótimo. E aí você tem que ter a permissão de outros canais também. Então, justamente essa diversidade de canais, tanto tecnológicos quanto mais tradicionais, eu vejo que a Celos está bem preocupado. Mas quais são? Pode citar para mim? Quais são? Como que o participante se comunica com a Celos, se relaciona com a Celos? Hoje nós temos o Fale Conosco, né, que é um canal muito utilizado. Fale Conosco, ele tem a segurança da lei, né? Se a pessoa pergunta, o e-mail está vinculado ao cadastro, né? Se ele colocar um e-mail adicional, então esse e-mail adicional é responsabilidade da pessoa, né? Ele abre esse questionamento. Se eu abrir um questionamento em nome do meu filho, que tem mais de 18 anos, eu não recebo a resposta, né? A resposta vai para o meu filho, né? Porque nós entendemos que ali, mesmo partindo o questionamento do participante, e se é um questionamento sobre saúde, existe uma responsabilidade aí de informação, de dados, né? Eu querer saber que o meu filho de 21 anos fez de exames, né? São coisas que ele tem direito de reservar a ele, né? Então, existe essa preocupação interna para que esse e-mail, essa resposta vá para ele. Né? Então, Fale Conosco, né? Esse é o Fale Conosco. O participante tanto pode fazer pelo portal
como pode fazer esse questionamento através do seu autoatendimento. Temos nosso 0800, acho que foi o primeiro canal que nós tivemos para com o participante, né? É um canal ainda muito utilizado, né? As pessoas usarem o telefone, o 0800, tanto o 0800 048 3030 para a parte previdenciária e de empréstimo, quanto o 0800 048 4040, que é a parte de saúde, né? É muito utilizado esse canal. Temos o WhatsApp. O WhatsApp aí com o número do 0800 048 3030, com as opções ali de escolha, de acessos, não é de conversa, tá? Mas de acesso ao que ele poderia utilizar no próprio autoatendimento dele. De uma forma mais facilitada, então. Na opção 10, um acesso facilitado, né? E na opção 10, ali nós temos falar com um dos nossos atendentes via vídeo atendimento. Legal. Né? Então, se a pessoa escolhe ali a opção 10, ela é direcionada para um canal em que a conversa é imediata. Um online. É um atendimento presencial onde a pessoa está distante. Legal. Né? Isso é muito bom e a gente está tendo muita utilização nesse canal. Inclusive pelos aposentados, né? Sim, um público que então está buscando bastante. Porque, querendo ou não, é um canal que facilita, na verdade, a comunicação, porque se comunicar, se relacionar é muito mais do que uma informação. Preciso ver a pessoa, entender a necessidade e compreender, ler as emoções que estão envolvidas nisso, né? Que eu acho que é o que vocês mais pegam, né? Atender envolve também compreender o lado emocional da pessoa que está demandando aquele questionamento, né? Ótimo. Então, vamos só lembrar aqui, nós temos então, fale conosco, 0800 20800, né? 20800. Um Previdência, que é o 0800 048 3030, e o outro, Saúde, 0800 048 4040, ambos no mesmo horário. Como funciona o atendimento? O 3030, nós temos o horário das 8 até as 17h30. Segunda a sexta? De segunda a sexta, exceto feriados e finais de semana. Né? Então, feriado também, esse número ele não atende. Tá? E temos o 4040, que é 24 horas de segunda a segunda, inclusive nos feriados. Fim de semana. Então, qualquer urgência e emergência, temos o 0800 048 4040. Que pega a parte de saúde. Né? Ótimo. Porque isso, porque a saúde, ela não pode esperar segunda-feira. Né? Se meu problema foi no sábado, segunda-feira já é muito tarde. WhatsApp, liberado 24 horas. Nós temos, então, Fale Conosco, o autoatendimento, o atendimento presencial. Atendimento presencial na Avenida Ercílio Luz, 639, 7º andar, de segunda a sexta, das 8 às 17h30, menos feriados e finais de semana. Ótimo. Tem o serviço de callback também. Callback, pode falar um pouquinho sobre isso, Carolina? O callback, são ligações perdidas, né? O participante tentou entrar em contato com as células, não conseguiu, e nós temos esse sistema de callback que faz o retorno para aquele participante. Oh, que legal. Então, se eu tentei ligar para a Celso e estava ocupado, não preciso ficar nervoso então. A Celso entrar em contato comigo. Entra em contato contigo novamente. Legal. Justamente com qual é o objetivo desse callback, José Alberto? É a gente não perder, né, aquele participante, a gente oportunizar, mesmo no momento em que os canais estejam ocupados, né, a gente permitir para que esse participante seja atendido. Ninguém fica sem atendimento nas células, então. Não fica, e a gente, às vezes, a gente tem um problema, né? Às vezes as pessoas não atendem, porque como é um retorno, e hoje as pessoas estão sendo muito abordadas por ligações indesejadas, né? E às vezes a gente faz callback e a pessoa não quer atender, por quê? Porque ela acha que é uma ligação indesejada lá que está tentando vender alguma coisa para ela, e às vezes somos nós, a gente percebe ali que a pessoa não, mesmo com a insistência do nosso callback, entrando em contato novamente, eles não atendem, né? Mas temos esse serviço sim, para que não fique perdido esse participante, para que esse participante não deixe de ser atendido. Ótimo. Então é importante que os nossos participantes sejam atentos ao nosso telefone das células e não bloqueiem, né? Justamente para pensar que não é um spam, que não é uma ligação vendendo isso, aquilo, que é as células entrando em contato. Tem algum número que pode ser identificado aqui no meu celular? Aí o sistema, ele geralmente vai ser o 3221 9500. 48 3221 9500. Ótimo. Então não esqueçam.
Guarde esse número no celular de vocês. Quando receberem alguma ligação do número 48-3221-9500, é a Cellus entrando em contato novamente com vocês para ver alguma demanda que não foi atendida. É isso mesmo? Isso mesmo. Fechou. E o 0800, então, do WhatsApp é o mesmo da Previdência. Pode repetir? 0800 048 3030. Né? Ótimo. Salve aí na sua lista esse número, né? E depois só dá um oi. Né? Dando um oi ali, um olá para esse via WhatsApp, né? Você será direcionado para esses números, esse menu de acesso a informações. Legal, legal. A gente falou bastante sobre tecnologia e agora a nova tendência é inteligência artificial. A Cellus já está aplicando isso em algum dos seus canais de relacionamento, de atendimento? Está em estudo, né? A gente está trabalhando, é o que eu falei para ti, né, Gil? A tecnologia, ela chega, né? Ela tem que ser analisada antes de ser apresentada, até porque ela torna-se um perigo, né? Até então, hoje a gente ainda discute a questão da inteligência artificial, né? Onde ela vai levar a população, né? As formas de acesso, as formas de utilização dessa inteligência artificial. Então, a Cellus, ela fica muito atenta a isso também, né? E a necessidade do participante, né? Quando a gente começa a ver que tem necessidade, que tem, isso aqui a gente pode melhorar, né? Essa é a situação, se eu utilizar a inteligência artificial, a gente consegue agilizar, né? Então, dessa forma, a gente vai analisando e implantando. Né, como todas as coisas que foram feitas, né, que foram implantadas, esses canais de atendimentos na Cellus, que foram implantados, né, a gente analisa e aplica. Analisa e aplica. Ótimo. Isso aí dá mais segurança, né, essa confiança. Além do que, pelo que eu entendi, nós temos hoje uma legislação específica, que é a LGPD, que fala justamente sobre esse processo de informação dos dados, né? Mas como vocês trabalham no atendimento com Previdência e Saúde, tem mais os regulamentos dos órgãos fiscalizadores da Previdência e da Saúde. Então, qualquer ferramenta nova a ser proposta, a ser colocada em prática, tem que verificar se os regulamentos, né? Se esses órgãos estão de acordo, se poderá ser utilizado. E às vezes até a exigência desses órgãos, né? Nós temos a Previc, nós temos a ANS, né? Que às vezes exige, a partir de hoje é mais um canal que as pessoas estão precisando e tem que ficar disponível também acesso através desse novo canal. Mas a Cellus, ela procura até estar sempre à frente, né? Do mercado até, né, na opção de acessos a atendimento. Ótimo. Você comentou, José Roberto, que a Fundação criou uma central de atendimento mais ou menos aos 20 anos, né? O que você imagina, como você vê o atendimento das Cellus nos próximos 10 anos? Cada dia um dia. Né? Cada dia um dia as coisas mudam. Recentemente, e mudam às vezes nem por vontade da empresa. Né? Tem coisas mundiais, agora recentemente a gente teve a Covid. Né? Pouco tempo atrás não se tinha lives, né? Os cantores faziam shows. Né? Com a Covid, o que a gente passou a ter? Né? A necessidade de uma adaptação rápida, praticamente imediata, as empresas tiveram que se recriaram para atender o seu público. Então, muitas mudanças acontecem, Gil, às vezes até com coisas que a gente nem imagina que tenha. Né? Guerras, tantas coisas acontecem no mundo. Claro. Né? E a Cellus, essas mudanças, sempre. Tá? Eu acho que o tempo de Cellus, a Cellus está aí com seus 52 anos já caminhando, né? A preocupação foi sempre atender o pessoal que hoje se encontra como seus participantes e pensando também nas gerações futuras. Né? Só que o futuro a gente sempre tem que trabalhar de forma previdente, né? Olhando para frente, mas tem coisas que a gente tem que estudar, né? Na implantação desses recursos. Nesse processo de melhorias, podemos dizer que o videoatendimento ele foi oriundo pós-pandemia, que devido à pandemia viu essa possibilidade, esse caminho? Então? Exatamente. Né? Até os vídeos, né, que estamos fazendo, esse podcast aqui, é algo que surgiu pós-pandemia. Né? Até então não tinha essa necessidade. Né? A população via, né, os contatos de outra forma. Hoje já se tem quase que enraizado já, né? Claro. Mas lá em 2020, quando surgiu a pandemia,
todos tivemos que nos adequar, né? Tanto na parte de saúde, a parte de educação, a parte de previdência, né? Todos tiveram que se adequar à nova necessidade, né? Muitos pararam para se organizar, né? Home office, né? Foi iniciou na pandemia, ou seja, explodiu, né? na pandemia, né? Porque até então não tinha tanto. Então, as coisas elas vão se organizando, né? Se ordenando ali para que tenha-se esse atendimento conforme as necessidades da própria população. Eu acho que a gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, mas também não pode perder ali a essência, que é a experiência do participante. O videoatendimento, ele é um exemplo disso, que foi muito bem aceito pelos nossos participantes. A gente tem muito videoatendimento de ativos e de aposentados, então é um canal que teve uma adesão muito grande. E agora um questionamento pessoal. Dentro desses canais citados, a Carolina acabou de citar realmente demandas. O público jovem, por exemplo, que tipo de canal ele mais busca para se comunicar com as células? Que canais eles utilizam? Eles utilizam para ter esse atendimento das células? Vocês podem citar? Bastante o Fale Conosco. Fale Conosco, né? que é mais digital, né? Meio digital, né? Mas também utilizam o telefone. Né? Eles vão no que eles acham que vai resolver. O mais imediato. Né? A resolução que a gente procura em uma empresa quando a gente quer o atendimento. Eficiência. Né? E essa eficiência a gente tenta em todos os canais. Tá? Ali no Fale Conosco, a gente procura responder no máximo 7 dias. Geralmente, todos os questionamentos são respondidos quase que imediatos. Questionou às 8, às 10 horas, às vezes já tem uma resposta. Não temos essa rapidez em questões de dependência de outros setores ou de outras, até mesmo consultórios que são externos, farmácia, que às vezes o pessoal compra em farmácia conveniada, né? E nós temos que aguardar a demanda que a gente passou para eles, aguardar essa resposta, então demora um pouco mais, né? Mas procuramos ali no Fale Conosco ser imediato na resposta ao participante. Ótimo. E quando a gente fala de imediato... Desculpa, Carol, ia falar alguma coisa? Acho que na parte previdenciária, isso é mais para a saúde. Acho que na parte previdenciária, lembrar também que esse prazo às vezes depende do quê? Da abertura do cadastro, né? Exato. Então, o cadastro abre todo início de mês, do 1º ao 5º dia útil. Então, muitos processos de aposentadoria, autopatrocínio, desligamento, enfim, são efetivados durante a abertura do cadastro. Então, às vezes o participante envia lá o requerimento depois do dia 10, né, um exemplo, e daí tem que aguardar o cadastro abrir no próximo mês. Deixa eu se entender. Então, as coisas que eu mando para as células, elas têm um prazo a serem realizadas, executadas. Alguns processos. Alguns processos. Esses processos referem-se mais somente a esse processo previdenciário, como o processo de aposentadoria, desligamentos, resgates. Todo esse processo, ele tem... Qual é o prazo de abertura? Eu posso mandar para o mês todo, mas vai ser executado apenas num determinado período. Qual é esse período? É sempre do 1º ao 5º dia útil de cada mês. Então, eu tenho 5 dias úteis para ser executado o trabalho. Durante esses 5 dias úteis, o pessoal do cadastro, então, corre contra o tempo para executar todas as atividades. É isso? Para liberar o cadastro para o processo dar segmento para as outras áreas. Ótimo. Então, isso só na parte previdenciária. Na saúde, tem prazos? Tem alguma coisa também? Daí... Na parte previdenciária, mais questão de mudança de condição de sócio. Né? Condição de sócio, você fala, eu sair de empregado ativo e para virar um aposentado. Exato. Né? Então, essa mudança a gente pode fazer na abertura do cadastro. Ótimo. Isso não impede que as pessoas encaminhem para a Celos a documentação durante todo o mês. Né? A gente vai receber dia 10, dia 15 e vamos
tratar esses dados, mas a efetivação mesmo sempre do dia 1º ao 5º dia útil, né? A saúde, nós podemos já fazer o cadastro no mesmo dia que a documentação chega, né? Então, se um participante encaminha o pedido de inscrição de um dependente ou de um agregado, né, ele vai ser efetivado praticamente no mesmo dia em que chegou nas células. Ótimo. Inclusão, exclusão, cancelamento do plano, tudo Plano isso, de então, saúde, posso mandar a qualquer momento qualquer ali. momento será efetivado. Ótimo. Agora, minha pergunta que também surgiu, Carolina. Burocracia. Se fala muito em cadastro. Confesso que a primeira palavra que vem quando se fala em cadastro é a burocracia. Como a Celos está trabalhando com esse processo burocrático, que é em recebimento, envio de documento, se tornam muitos papéis, muita burocracia, muito regulamento. Como que a Celos trabalha com isso? A gente está em alguns planos, por exemplo, o plano essencial, a gente já está buscando, né, essa digitalização, essa alternativa mais rápida. O participante não tem que se deslocar, não tem que assinar nada físico, não tem que enviar nada físico para Celos. E nos planos essenciais, hoje a gente tem um processo todo digital. E a intenção, né, Zaica, é que migre todos os planos. migre para todos os nossos planos. Maravilha. Que todos os nossos planos se tornem digital. É o que eu falei ainda há pouco, né, de a questão da tecnologia. A gente lança uma melhoria, né, hoje no essencial ali. Não vem mais a parte de papel, né? As assinaturas são feitas digitalmente. E isso aí facilita tanto para o participante quanto para Celos, para os nossos processos. Só que é um processo de migração, né? Tem coisas que a gente não tem condições nem pessoas de fazer tudo de imediato, né? Seria ótimo a gente mudar tudo de um dia para o outro, né? Mas as coisas elas precisam de passo a passo seguro. E esse passo a passo seguro é que vai nos levando à qualidade do serviço. Nós temos sim já documentos vindo ainda de forma física e outras de forma já totalmente eletrônica. Ótimo, então estamos falando bastante de tecnologia, alguns processos que são digitais, alguns processos que são tradicionais ainda, mas ainda existe a circulação de documento físico. Como que a Celos administra? Existe um sistema? Como que, por exemplo, os documentos eles são arquivados durante um bom tempo? Como é que a Celos como trabalha essa administração de documentos recebidos? Os documentos eles chegam na Celos, são protocolados e hoje a gente tem um sistema onde fica todo arquivado. Então, todas as áreas que precisam de acesso àquela informação têm o acesso a partir do momento que foi protocolado, já tem o acesso àquela informação. Então, essa circulação de papel a gente não tem mais, né? Através desse protocolo. Ótimo. E uma dúvida que eu tenho. Chega o documento. Esse documento não é executado imediatamente. Existe uma análise, né? Quantas pessoas hoje nós temos no cadastro da Celos? 2. Essas 2 pessoas fazem uma análise, é isso? Sim. Essa análise, como é feita essa análise? Você recebe esse documento e aí esse documento, então, é feita uma análise. Essa análise, então, é levada em consideração o que fala o regulamento de cada plano, correto? A gente tem o checklist de todos os processos. Isso, então, o processo chega para a gente, é feita a análise desse checklist, através desse checklist. Certo. E se o processo estiver já redondo, né, com toda a documentação necessária, já é encaminhado para as áreas que são responsáveis. Fazer a execução. Então, vocês recebem o documento, se ele está respeitando esse checklist, vocês executam e as áreas correspondentes é que fazem a administração disso, correto? Isso. Na verdade, o cadastro ele não faz só o recebimento, né, da documentação. Ele dá início aos processos, né? Então, todos os processos são dados... Quase todos os processos eles têm início ali no cadastro e depois... segue para as demais áreas. A partir do momento que foi analisado, que foi inserido em sistema, né, as áreas já têm acesso a essas informações. Ótimo. Se você tivesse que dar uma dica para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, o que eles poderiam fazer para ter efetividade no serviço do cadastro? Tem algumas situações que são corriqueiras que você poderia dizer, eu queria dizer esse recado para esse pessoal. Tome cuidado com tal documento. Faça tal isso. Eu acho que ter a documentação toda em mãos, né? Completa. Que
a gente tem bastante, assim, acontece. Às vezes chega no atendimento com um requerimento, mas daí faltam... Hoje em dia, ainda com a tecnologia, fica fácil, né? É fácil buscar uma certidão de nascimento, mas eu acho que isso, ter toda a documentação completa, né? Quando você gera um requerimento, ou quando você liga no 0800, é passado, né? Toda a documentação necessária. Eu acho que se atentar aos prazos também, né, Zeca? Principalmente ali relacionado ao plano de previdência, os prazos de abertura de cadastro, então se atentar aos prazos. No Fale Conosco também, né? Dá para acompanhar os processos, status, então... Tranquilo. Então, respeitando o que fala o regulamento, as regras, tudo certinho. Hoje, pelo que eu percebi, não é tanta burocracia, já que muitos processos se tornam fáceis de compreender, né? Por exemplo, um exemplo em prático. Qual o maior problema que você pega hoje? É as inscrições? É o cancelamento? São essas mudanças de condição de sócio, né? De eu sair de uma condição lá na Previdência e para outra condição. Qual é o maior problema que você pega hoje? Eu acho que tá mudando. Antigamente, eu poderia te falar, há alguns anos atrás, eu falaria que na parte de inscrição de saúde, a parte documental, né? E a parte de assinaturas, que é o que a gente está buscando organizar para não ter esse problema mais, né? Então, mas eu acredito que é mais relacionado à parte assistencial na parte de inscrição. As inscrições hoje. Isso, as inscrições. Então, para uma inscrição tá bem redondinha, me diz aí, vamos fazer um checklist aí. Que documento eu preciso para ficar bem redondinho a minha inscrição na saúde das células? Primeiro o prazo, né? Eu acho que primeiro, né? O prazo, Por exemplo, eu entrei hoje na Celesc, que é a nossa principal patrocinadora. Quanto tempo eu tenho para me inscrever no plano de saúde? 30 dias. 30 dias. 30 dias, o que eu vou fazer? Vou entrar em contato com a Central de Atendimento. E esses 30 dias é para não entrar com carência. Né? Eu não utilizei aqueles 30 dias ali. Posso me inscrever? Claro que pode, só que daí vai entrar com carência. Né? A parte ali da Previdência, né? Tem 150 dias para também não cumprir carência na parte do benefício de risco. Né? Então, os prazos são fundamentais, né? Tanto na entrada quanto na saída. E os canais de atendimento, Gil, estão disponíveis lá para você questionar antes de acontecer. Né? Eu vou me aposentar daqui a um ano. Maravilha, já entre em contato com as células. Para quê? Para não perder o tempo, para não passar 2, 3 meses perdendo benefício ali, ou deixando de ganhar benefício, não perdendo, mas deixando de receber um benefício, porque eu demorei. É claro que mesmo passando o tempo, né, o seu dinheiro não fica parado. Né? A SEAP lá continua sendo rentabilizada, né? Tem toda a questão ali de rentabilidade do seu dinheiro. Né? Mas você tem um prazo, né? Você tem tempo ali para fazer isso. Respeitando esse prazo, vou fazer o requerimento estão os dados. Nome completo, tem que ser completo, né? E tem que ser o nome que está no documento, né? Por exemplo, eu casei e eu assumi o sobrenome da minha esposa, a esposa do seu esposo. Não é só assumir, tem que ter um documento que formaliza isso, né? Na verdade, para os planos assistenciais, a gente tem a exigência da ANS, então todos os nomes têm que ser de acordo com a informação que está na Receita Federal. Maravilha. Então, é a receita que vale, não a certidão de casamento. Se o nome, então, está registrado junto ao CPF, esse é o nome que eu tenho que registrar. Às vezes acontece de participante se casou, mas ainda não atualizou o nome da esposa na Receita Federal, então a gente tem que colocar de acordo com a Receita Federal. Ótimo. Beleza, nome, data de nascimento completo, não adianta eu mentir a idade, vocês vão pegar então, isso? Ótimo, então, idade. Endereço, né, gente? Essencial, né? O endereço de vocês. Residencial, muito importante isso aí, tá, Gil? A pessoa informar o seu endereço, né, o residencial dela, porque às vezes as pessoas colocam o endereço da empresa. Né? Então, o contato nosso não é pessoal, não é o da empresa. Né? Então, a gente solicita que seja ali o endereço residencial, que nos facilita bastante. Ótimo. E-mail, né? Hoje em dia o e-mail é um canal essencial colocar, né? Telefone, celular. Na saúde, além do CPF que eu cito, data de nascimento, Cartão RG. Nacional de Saúde. Cartão Nacional de Saúde. Onde eu consigo isso? Isso aí a gente consegue no site do governo. Então tem o site do governo lá, acesso pessoal, né? Um tempo atrás a gente conseguia acessar esse número, hoje não mais. Então LGPD, né? Lei, exatamente. A gente vai vendo que os sites,
Os próprios sites do governo começam a ter seguranças de Claro, acesso, né? E nós não conseguimos mais acessar. Então, esse número é indispensável, né? Para a inscrição de um participante, o número do Cartão Nacional de Saúde é indispensável. Então, ele tem que encaminhar para Celos. Ótimo. Você falou da assinatura, não precisa mais assinar, então eu mando requerimento sem assinar. Como funciona isso? Não, Por exemplo, eu mando... Desculpa. Assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica. Ótimo, então eu posso... Vocês aceitam Qualidade, sim. essa A assinatura assinatura eletrônica? do gov.br, sim. Ótimo. E também para alguns outros órgãos que também retêm assinatura eletrônica, é aceito? Sim, também. Ótimo. Então, está ficando cada vez mais prático, então, entrar em contato com a Celos e fazer todos os requerimentos. Só ficar atento realmente aos prazos, né? Ótimo. Então, a princípio, respeitando essas regras, o pessoal do cadastro dá ok e as áreas executam realmente a rotina normal dos atendimentos assistenciais e previdenciários. Um dado desse não correto vai afetar, então, na participação. E qual é o principal dado faltante que prejudica nos atendimentos hoje do nosso beneficiário? Podemos, com certeza, citar saúde. Sim. Por exemplo, faltou algum dado e eu estou com dificuldade de conseguir um exame, uma consulta. É alguma coisa cadastral? Eu acho que, por exemplo, é absurdo, mas colocar o sexo errado, né? Ah, sim. É um dado Sim. cadastral errado. É. O nome, eu acho que mudei o nome, não atualizei nas células. Eu acho que me corrige. Fiz um procedimento, esse procedimento não está lá, eu não estou sabendo. Como não estou sabendo? Faltou e-mail, faltou o meu telefone. Sim. Aí que mostramos, então, me corrigem se eu estou errado. É importante, eu acho que tem tanto na parte de saúde, os dados incorretos, eles podem trazer, afetar desde um reembolso até até a parte atualização, tudo. previdenciária de suspensão de benefícios, se não tiver os dados bancários Corretos ali tudo. é. E eu não sei qual dos dois pode me responder. E a Celos faz alguma campanha de atualização cadastral? Frequentemente. Como ocorre isso? Então, nos nossos canais de comunicação, a gente utiliza muito, tanto no site da Celos, vamos agora em março fazer uma atualização cadastral com prova de vida, isso aí é a segurança do pagamento dos benefícios, a segurança do participante, então, em março, provavelmente a gente vai estar lançando essa campanha de prova de vida com atualização cadastral, então... Aguarde. Ainda não podemos fazer Não, aguarde que a gente, em março, a gente vai divulgar melhor isso aí. Né? E depois, a cada ano, a pessoa vai ter que fazer essa atualização Todo mundo tem que fazer isso, a princípio. Todos os participantes, Prova de vida? forma diferenciada entre ativos e aposentados. Né? Porque para aposentados é prova de vida. Né? Que benefício a gente tem que ficar administrando isso de forma mais próxima, né? E já os ativos vai ser só essa campanha de atualização cadastral mesmo. Por isso que o nome vai ser atualização cadastral e prova de vida. Ótimo. Tá? Quando você fala ativos, são os empregados que estão na Celesc, né? Ativa da Celesc e da Celos, das patrocinadoras. E os meus beneficiários agregados também têm que fazer isso? Os beneficiários é uma preocupação do titular, uma preocupação da Celos também. Então, se você tem um agregado, tanto no plano de saúde quanto no odontológico, fique sempre atento à atualização cadastral deles também, tá? Lá no seu autoatendimento você consegue, na parte de cadastro, a atualização dados cadastrais de beneficiários, né? Ali você consegue atualizar os dados dos seus dependentes também. Procure sempre ficar atento ao seu cadastro, né? Para que ele nunca esteja desatualizado. Você colocou ali a questão do sexo, né? Tudo isso aí interfere até em autorizações de procedimentos. Né? Se você faz um pedido na Unimed ou na rede direta, na rede Celos, né? Você precisa ter os seus dados corretos nas células, porque ali vai ter uma comunicação. A partir do momento que um dependente seu der entrada em um pedido, ali vai ter uma comunicação das células com o participante. Nem que seja um e-mail ali informando, sua solicitação foi autorizada, sua solicitação foi negada. Outra coisa importante também, Gil, para a gente falar aqui, é a questão de observarem se não caiu nada na caixinha de spam.
né? Às vezes a gente manda uma informação, às vezes uma informação para um número maior de pessoas e é identificado como spam, né? Então, esteja atento também à sua caixa de spam. Mandou um documento para a Cellus, aqui para o cadastro, fique atento se no seu e-mail não veio uma solicitação de documento que faltou, né? Para você não perder esse prazo, né? Então, dados atualizados na Cellus é segurança na comunicação. Então, efetividade, né? rapidez nos processos, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso aí. Ótimo. Bom, eu acho que a gente abordou bastante assunto, né? Mas uma dúvida que eu fiquei aqui, nós estamos falando de dois perfis aqui. Um perfil, digamos, um pouco mais analítico, né? Mais sistemático, que é o perfil cadastro, e um perfil, digamos, de mais relacionamento. Perfil de atendimento, né? Ambos trabalham em conjunto, né? Estão na mesma divisão. Poderia citar um pouquinho como é que é feito, qual é o perfil hoje de um atendente da Cellus e um perfil do pessoal de cadastro? Como funciona essa seleção? Como são preparados e treinados esses profissionais? Nós temos no atendimento, né, Gil, o atendimento e o tratamento, né? A forma como essa pessoa vai ser tratada e o atendimento das suas necessidades, né? Então, se eu chego na Cellus precisando de um reembolso de medicamentos ou de um reembolso de consultas, eu quero a efetividade daquilo ali, né? Então, eu tenho que ter a certeza de que a pessoa que está fazendo o meu atendimento, além do tratamento cordial, né, que a gente busca muito isso, compreender a pessoa, até porque nós trabalhamos com saúde, né, a gente vê que às vezes as pessoas chegam lá na empresa, lá nas Cellus, abaladas, né? E aí você não pode correr muito com aquele atendimento, porque senão a pessoa não vai nem saber o que ela quer, né? Você tem que interpretar o que aquele participante está precisando, né? Tanto essa questão do tratamento que a gente dá, quanto a questão do atendimento, né? Que tem que ser um atendimento que tem que conhecer toda a área interna, como que funciona as Cellus, né? Então, esse consultor, né, essa pessoa que está fazendo esse atendimento, ela precisa estar muito bem preparada. E a gente prepara esses consultores como muita conversa, né, cursos de aperfeiçoamento e muita conversa também com o pessoal interno, né? E aí entra toda a área, todo esse conhecimento de Receita Federal, agora vem a parte da declaração do imposto de renda, né? Então o pessoal ali tem que estar preparado, tem que estar atento. A gente tem o apoio da área interna também, que nos dá esse suporte, né? Tanto a área de saúde, quanto a área de previdência, quanto a área de investimentos, né? Todos os questionamentos chegam ali para a Cellus, que não são pouco, né? Só regulamento a gente tem mais de 10 regulamentos que a gente tem que dominar, né? E quando precisa também de apoio, a gente tem a área interna que nos dá o suporte. E o perfil do pessoal de cadastro, qual é, Carolina? Pode dizer para nós? É um misto disso, né? Porque o cadastro também acaba auxiliando no atendimento, mas o cadastro eu vejo como uma parte mais analítica, porque a gente tem o recebimento de toda essa informação, então a gente tem que acabar conhecendo sobre o processo de outras áreas, né, para saber se aquela documentação é adequada, se não é. Então eu acho que fica mais na parte analítica ali do recebimento, né, documentação, de documentação, de processos, enfim, para que isso flua nas Cellus como um todo, né? Então o cadastro bem administrado ali vai ajudar na efetividade de todo o processo das Cellus. Então, acho que fica mais nessa parte analítica. Mas o cadastro também atua ali no atendimento. Ótimo. Suporte grande. Nossa, realmente foi um bate-papo bem interessante. Conheci bastante sobre o processo de atendimento, processo de relacionamento, e cada vez mais eu vejo realmente que cadastro é o coração, realmente, e atendimento é a entrada e a saída. Então, hoje, o participante, quando fala com a Cellus, está falando realmente com essas duas equipes, né? Que é a mesma equipe, a área de atendimento e a área de cadastro. Estamos chegando ao fim do nosso mais um episódio. Tem algum comentário, alguma observação final de vocês? Carolina, fique à vontade. José Roberto, querem dizer alguma coisa, algum recadinho? Por mim, só agradecer mesmo a oportunidade de a gente falar da nossa área. Hoje, a gente já é muito reconhecido, né, Zeca, pelos nossos participantes. E agradecer pela oportunidade.
que bom que gostou. E José Gil, Roberto? agradecer, né? Agradecer esse espaço, agradecer aos participantes, sempre é um carinho muito grande, né? O tempo que se tem de Celos, estar prestando um serviço para o participante, a segurança do participante para com as nossas informações. Então, isso, para mim, é gratificante, né? Você poder servir ao outro, você poder atendê-lo, né? No momento em que ele está, às vezes, necessitando de saúde, né? Então, isso é, para mim, extremamente gratificante, né? E como profissional ali da Celos, é um orgulho, né? Ver que a Celos se preocupa muito com o seu participante, né? Dar abertura a esses canais todo para que o participante chegue até a Celos. Maravilha. E assim, chegamos mais um final do nosso 5º episódio do Celos Cast, que a conversa de hoje foi muito produtiva. Falamos muito sobre, então, atendimento e relacionamentos. Então, agradeço muito a participação do José Roberto, gerente da área de relacionamento, e a Carolina Romagnoli Petri, responsável pelo cadastro das Celos. E queremos agradecer especialmente você, nosso ouvinte, nosso participante, que está nos acompanhando em todos os nossos canais. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais, FC Celos, @celos, né? Nós estamos também disponível para qualquer questionamento, dúvidas ou sugestões de novos conteúdos e temas para o podcast pelo e-mail podcast@celos.com.br. Muito obrigado pela participação de todos. Conto com a presença de vocês em nosso canal do YouTube. Envie seu questionamento e siga nas nossas redes sociais. Obrigado, até mais.